Educativa FM 106,7. Sintonizada no cidadão riopretense. Começa agora, Giro Rio Preto. Informação. Rio Preto, bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. São 8h33. Terça-feira, 16 de agosto de 2016. E começa agora o Giro Rio Preto. Rio Preto ganha hoje um aplicativo que reúne informações turísticas, serviços públicos e privados e um guia do comércio, tudo com download gratuito. Terça-feira é dia de saúde no Giro Rio Preto e hoje vamos falar sobre a pílula anticoncepcional, que é uma aliada para tratar vários problemas, mas ainda prevenir a gravidez. Mas será que ela não pode ser um risco e trazer outros problemas de saúde? Também na área da saúde vamos abordar o colesterol, mocinho e ao mesmo tempo bandido. Você vai conhecer o quanto ele pode ser benéfico e em que condições ele torna-se uma doença. Ainda na área da saúde, um bate-papo com uma nutricionista traz tudo sobre a dieta detox e o famoso suco detox. Uma boa dica para começar o seu dia. Mas será que funciona? Vamos saber. E para quem curte artes plásticas, tem dica de exposição com 127 obras de 42 artistas da Unesp. Fiquem ligados, eu sou a Josi de Sá e hoje estou substituindo o apresentador Lúcio Ramos. O Giro Rio Preto está começando, vamos lá! Terça-feira de tempo fechado em Rio Preto, chuva tranquila esperada aí depois de muitos dias de tempo seco. Bom dia para você que está chegando neste momento a São José do Rio Preto, seja de carro, de ônibus ou de avião, e sintonizando a Rádio Educativa FM. Você está na melhor cidade do estado para se viver e na segunda melhor do país. Um aplicativo de celular que une informações turísticas, de serviços e do comércio de Rio Preto está sendo lançado hoje e terá download gratuito. O Tô no Guia é um aplicativo riopretense, criado pela empresa Sistema Gestor e já conta com 5.000 cadastros de 600 segmentos diferentes. O analista de sistemas e proprietário da empresa que criou o aplicativo, Matheus Fernando da Costa, fala de como surgiu o Tô no Guia e de como ele ordena as informações de Rio Preto dentro do aplicativo que funciona on e offline. Um aplicativo para celular que une informações turísticas, de serviços e do comércio de Rio Preto será lançado hoje com um download gratuito. O Tô no Guia é um aplicativo riopretense criado pela empresa Sistema Gestor e já conta com 5.000 cadastros de 600 segmentos diferentes. O analista de sistemas e proprietário da empresa que criou o aplicativo, Matheus Fernando da Costa, fala de como surgiu o Tô no Guia e de como ele ordena as informações de Rio Preto dentro do aplicativo que funciona on e offline. Há 18 meses nós estamos envolvidos nesse projeto de desenvolver o aplicativo Tô no Guia, que é um guia comercial, né? Envolve a parte turística, de ofertas e principalmente os estabelecimentos da nossa cidade, aqui os melhores estabelecimentos cadastrados nesse aplicativo que funciona inclusive offline. E a principal dificuldade é que quando você vai procurar isso pelo celular, se você está na rua ou em algum lugar precisa de um endereço, fica difícil de localizar pelo celular e principalmente se a empresa não está cadastrada no Google ou alguma coisa semelhante, fica difícil de você transferir os dados para o GPS. Então surgiu o aplicativo de uma ideia para criar para nós mesmos utilizarmos dentro do nosso ambiente e ficou muito interessante porque deu dinâmica, ficou rápido para utilizar na rua e aí nós decidimos transformar ele num guia, né? Que é gratuito para ser baixado tanto da Google como da Apple Store. E a principal vantagem é
funciona mesmo sem internet e tem todo o conteúdo só de Rio Preto, né? Você não fica pesquisando itens de fora, fica regionalizado mesmo, aqui para nossa cidade. Matheus falou sobre as facilidades que o aplicativo oferece, dando não só a localização, mas também direcionamento para redes sociais, descagem para o telefone do local com apenas um toque, dentre outras fontes de informações. Se você acessar um determinado estabelecimento que está cadastrado dentro do aplicativo, você tem a um toque a descagem para o telefone, ele abre o GPS, dá a opção de abrir o Facebook daquela empresa, e também o site dela, se estiver disponível no ambiente, né? É óbvio que para abrir o site vai precisar da conexão da internet. Os demais dados estão disponíveis offline. Totalmente gratuito, está disponível para Android, todas as versões, e para o iPhone também. Basta entrar na loja, procurar por Tonoguia, e aí vai encontrar. O download é gratuito, são 5.000 empresas disponíveis ali dentro, dividida em 600 segmentos, além das ofertas exclusivas para quem é usuário do Tonoguia. O analista de sistemas também destaca as informações de serviços públicos e pontos turísticos de Rio Preto disponíveis no aplicativo. É muito importante para um guia conter as características da cidade, né? Então, quem visita a nossa cidade em Rio Preto, chega ao aeroporto ou vem por um outro meio de acesso, precisa ter referências. E a principal, quando se fala em termos de turismo, são os pontos da nossa cidade. Eles estão cadastrados dentro do guia, dentro de um setor específico de turismo, constam fotos, coordenadas de satélite para chegar ao endereço, são os telefones para obter informações de horário de funcionamento, além de estar tudo organizado, né, em termos de classificação para o ponto turístico também. O objetivo do guia é que você tenha informação sempre à mão, né? Nesse sentido, lá dentro estão os telefones desde do serviço público aos telefones de rodoviária, aeroporto, dos teatros para informações, e criamos também uma área de cinema, onde você consegue localizar os cinemas de nossa cidade e com um clique abrir a programação desses cinemas para ver as sessões e filmes disponíveis. Os usuários do app terão ainda um canal de comunicação com as empresas para o recebimento de ofertas e promoções exclusivas. Matheus também falou da expansão do guia, que passará por constantes atualizações com informações de outros segmentos. A vantagem do Tonoguia é que o estabelecimento tem um canal direto de fazer essa oferta ao cliente, e o cliente não tem burocracia de ter que cadastrar o cartão de crédito dele ou gerar um cupom. Basta que ele veja a oferta no aplicativo, direcione ao estabelecimento e apresente ao atendente. Então aí ele vai ter o acesso aos descontos. Nós temos vinhos, salão de beleza, restaurante japonês e diversos outros segmentos para o público geral. Então desde da classe C, a classe A encontra ofertas dentro do aplicativo. Olha, é importante a característica da continuidade do guia, né? Então ele vem embarcado com um conteúdo, esse conteúdo vem sendo atualizado e agora com as divulgações, vários outros segmentos manifestam interesse em passar a constar dentro do guia, desde os segmentos de alimentação até segmentos da construção civil, a parte de saúde e outros estabelecimentos que ficam à margem dos cadastros de listas telefônicas tradicionais, né? Então o guia tem condições de atender todo o público e fornecer informações privilegiadas para quem tem o aplicativo em seu celular. O trabalho, né, tem sido feito para que a gente chegue até dezembro, ultrapassando a casa de 5.000 downloads. Como eu disse, já são 5.000 empresas cadastradas. O aplicativo tem um potencial para suportar centenas de milhares de celulares conectados, né? Nós sabemos que em Rio Preto é um público que contém bastante acesso à internet pelos interfaces móveis e o Tonoguia vem de encontro a isso, a oferecer para o empresário um canal de acesso a esses clientes e principalmente para o usuário um conteúdo de qualidade da cidade para que ele possa usar mesmo quando ele estiver longe do Wi-Fi. O Tonoguia está disponível para download tanto para Android como para iOS. Os empresários que quiserem divulgar suas marcas no aplicativo podem se cadastrar pelo portal Tonoguia, tonoguia.com.br. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. Tempo e temperatura. Em Rio Preto são 8 horas e 44 minutos. E por falar em aplicativo,
Eu vou consultar aqui meu aplicativo do tempo para dar a previsão aí para vocês. Hoje é dia de sol com muitas nuvens durante todo o dia. Vamos aí ter períodos nublado com chuva a qualquer momento. A previsão é de 5 milímetros de chuvas, ou seja, chuva leve nesta terça-feira. A temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 18 graus. No momento faz 20 graus. Saúde. Desde a década de 1960, a pílula anticoncepcional é utilizada pelas mulheres como método contraceptivo. Mas após quase 60 anos da sua invenção, ela ainda gera dúvidas no que se refere aos efeitos colaterais que provoca no organismo, como o risco de trombose. Para tirar essa e outras dúvidas referentes à pílula anticoncepcional, a repórter Letícia Greco conversou com a ginecologista Thaísa Daúde de Faria. Pílula anticoncepcional engorda, inibe o crescimento de cravos e espinhas, provoca trombose. Afinal, o que é verdade e o que é mito quando se trata da pílula anticoncepcional? Todos os anticoncepcionais são iguais? A ginecologista Thaísa Daúde de Faria responde. A gente tem as pílulas que são combinadas, que são as mais comuns, né? E dentre elas pode ter uma combinação de hormônios de estrógeno, progesterona, ou estrógeno com outros hormônios geralmente usados em ovário policístico, ou só a base de progesterona, né? Então, dependendo de cada caso, né, que será usado esse tipo. E dentre eles também existem variações de dosagem, né? Então, hoje em dia, a gente sempre dá preferência em utilizar os anticoncepcionais com a mais baixa dosagem possível, né? Independente, né, se essa pessoa quer anticoncepção ou por regular o ciclo menstrual, a gente sempre vai visar a menor dosagem hormonal possível para paciente, assim diminuindo todos os riscos também, né? A ginecologista lembra que é por causa dessas diferenças que existem entre as pílulas, seja pela dosagem hormonal ou pela composição, que antes de começar a tomar a pílula, a mulher deve passar pelo ginecologista. Sempre quando ela decide, né, usar um anticoncepcional, seja para regular um ciclo menstrual ou mesmo pela forma de anticoncepção, o ideal é sempre ela procurar o ginecologista para poder ser prescrito a melhor medicação para ela, né? Então, nem sempre ela vai poder usar todos os tipos de medicações, por isso que tem que ser feita uma consulta, uma entrevista para ser adaptada à melhor medicação. Então, geralmente a gente leva em consideração os antecedentes da pessoa, né? Se ela tem algum histórico de doença cardiovascular, entre elas vai englobar hipertensão, antecedentes de trombose, a idade, outros fatores associados como tabagismo, também a indicação, às vezes se vai ser usada para algum tipo específico de tratamento ou só na forma de anticoncepção também. Uma das dúvidas mais frequentes em relação ao uso do anticoncepcional é em relação aos efeitos colaterais que podem ser provocados no organismo. A ginecologista esclarece que, apesar de baixos, eles existem. Os riscos, eles são baixos, então geralmente ele está só relacionado às pessoas que têm algum problema cardiovascular, ou ao tabagismo, ou à idade. Quanto mais você associa esses fatores, maior seria o risco, né, desses eventos geralmente cardiovasculares, né, tanto infarto quanto um AVC, uma trombose venosa. Então, se a pessoa ela já tiver uma idade mais avançada, for tabagista, isso logo já contraindica o uso do anticoncepcional, porque o seu risco vai ser aumentado. Agora, no geral, é muito raro esses eventos, né? Não é tão comum quanto a gente pensa, porém, são conhecidos, né? Uma das doenças que pode ser provocada pelo uso da pílula é a trombose. Mas, afinal, o que é a trombose e que mulheres estão mais propensas a passar por esse quadro? A trombose, ela é como se fosse um infarto, né? Então, o que acontece? Forma-se, plaquetas se agregam, né? Forma um coágulo, né? Que a gente chama de trombo, e esse trombo entope uma veia. Geralmente uma veia calibrosa, importante, e isso pode levar ao quadro, né? Se for, às vezes, em membros, né? Em pernas,
então gera dor. As formas mais graves seriam as que atingiriam o sistema venoso do coração e cerebral, né, que aí poderia causar um microinfarto nessas áreas. Então, as mulheres na faixa etária acima dos 35, 36 anos, tabagistas, ou que já tenha alguma doença cardiovascular, seja hipertensão, algum antecedente de trombose, de AVC e todas essas associadas também. A ginecologista lembra ainda que existem exames que detectam possíveis alterações no organismo que podem desencadear a trombose. Se a pessoa tiver algum fator de risco ou tiver alguma dúvida em relação a isso, existem exames que podem detectar alguma alteração de agregação de plaquetas e isso, uma predisposição à formação de trombos que meio que levaria a trombose, até tem. Geralmente, assim, é pouco usado, é mais em casos em que realmente a pessoa existe alguma tendência, tem algum antecedente. Geralmente a indicação é mesmo feita pela consulta clínica. A ginecologista Thaísa Daúde comenta ainda os efeitos positivos da pílula anticoncepcional no organismo. A anticoncepção, ela é clara, né? Os riscos de falha quando é tomado de forma correta, são baixíssimos, né? 0,1%. Então, é um ótimo método, uma forma de anticoncepção. Muitas vezes utilizado para regular alguma alteração de ciclo menstrual também, então tem pacientes que se beneficiam desse tratamento. Algumas em que precisam necessariamente ficar sem menstruar por algum problema já, um mioma uterino, caso de endometriose, em que é necessário o bloqueio menstrual, né? Então isso é feito com o uso de anticoncepcional. Também, assim, é questionável, né, se existe ainda alguma proteção em relação a câncer de endométrio, de ovário. Então, a gente tem que pensar que tem seu uso, tem seu benefício também, né? Vale lembrar que o médico ginecologista é o profissional capacitado para indicar o anticoncepcional ideal. Se você tiver outras dúvidas, converse com o seu médico. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. É isso aí, a pílula anticoncepcional é assunto sério. As mulheres não devem tomar inadvertidamente, né? Porque são hormônios, né? Todo mundo pensa que é algo simples, que você compra na farmácia qualquer um sem receita. E muitas delas acabam também usando, vez ou outra, além do anticoncepcional, quando esquece de tomar, a pílula do dia seguinte, que é outra bomba hormonal e que pode trazer esses problemas. Eu conheço algumas mulheres que sofreram AVC e sofreram também trombose por conta do uso indiscriminado de anticoncepcional. Então, o ideal é sempre fazer exames, né, para saber se a pessoa tem aí essa predisposição a ter esses eventos, cuidar da saúde, né, obesidade, fumo, entre outras questões, e lembrando sempre que, como o método anticoncepcional, ele é eficiente, mas precisa saber também do uso de métodos de barreira. Então, não confiar só no anticoncepcional, mas também na camisinha, né? Que além da gravidez, previne aí tantas outras doenças. Ainda no assunto de saúde, um dos temas que mais preocupa as pessoas em relação à saúde e tem queixas mais frequentes entre a população é em relação ao colesterol. Popularmente conhecido como gordura no sangue, em desequilíbrio ele pode aumentar e muito o risco de doenças do coração. Em alguns casos, doenças fatais como o infarto. Eu falei com um cardiologista que esclarece muitos pontos em relação ao tema. Confira. O colesterol pode ser considerado um tipo de lipídio, uma gordura produzida pelo organismo. Ele está presente em alimentos de origem animal, como carne, leite integral, ovos, dentre outros, e desempenha funções essenciais como a produção de hormônios e da vitamina D. O cardiologista Fernando Brueto explica em entrevista educativa a importância do colesterol para a saúde. O colesterol, ele é um composto vital para o organismo. Ele existe no nosso corpo, no nosso organismo, e ele é uma coisa muito boa que nós temos, e ele é necessário. Ele é essencial para a formação das nossas células, das membranas que envolvem essas células. Ele é fundamental para a produção dos hormônios sexuais,
testosterona, por exemplo, do estrogênio. Ele é essencial na produção de vitamina D, daqueles sucos gástricos, digestivos, pancreáticos que participam da digestão. Ele é importante para a manutenção dos tecidos do sistema nervoso, dos neurônios, para fazer a digestão das gorduras também. Então, ele é um composto essencial e ele precisa ser consumido. Ele é consumido em parte pela dieta, mas o organismo humano ele é capaz de fabricar a maior parte desse colesterol. De tão importante que ele consegue fabricar até 70% do colesterol. Ele não vem daquilo que a pessoa ingere, da comida. Ele é produzido pelo próprio organismo. O excesso de colesterol no sangue, muito comum entre a população atualmente, é prejudicial e aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como explica o médico. Ele passa a ser um problema porque as pessoas são diferentes entre si e tem pessoas que geneticamente se comportam de forma a produzir quantidades maiores de colesterol e a ter maior risco, por exemplo. Tem pessoas que geneticamente têm mais risco para desenvolver um infarto do coração, para desenvolver um derrame, para ter um colesterol mais elevado e as pessoas são diferentes entre si. Então muitas pessoas isso pode tornar um problema e elas têm que tentar reduzir essa carga, essa quantidade de colesterol naquilo que é possível, já que não podemos dar ordem ao organismo a produza menos colesterol, devemos ingerir uma quantidade limitada de colesterol por dia. Então, por isso que existe essa recomendação, tanto nacional quanto internacional, que o colesterol ele tem um limite, né, de consumo diário. O médico também falou sobre o consumo do colesterol diário ideal, quantidade que varia de pessoa para pessoa, de acordo com o estado geral de saúde de cada um. O consumo de colesterol ele deve ser limitado a 300 miligramas ao dia. Mas nós temos que lembrar que, por exemplo, um simples ovo, ele pode ter de 50 a 250 gramas de colesterol, dependendo do tamanho por dia. Então, mas o consumo aceitável é em torno de 300 miligramas por dia. Mas isso pode variar de acordo com a condição. De repente, é um atleta, uma pessoa mais jovem. Não existe uma restrição tão grande. Ela pode ser liberada a consumir uma quantidade um pouco maior. E outras pessoas podem ser chamadas a consumir uma quantidade, fazer uma restrição desse colesterol. O cardiologista também explicou a diferença entre o LDL, conhecido popularmente como colesterol ruim, e o HDL, conhecido como bom colesterol. Esse colesterol ele é dividido em frações. Então existe lá o colesterol ruim, que é o LDL. Esse colesterol que nós chamamos de colesterol ruim, o LDL, ele é um tipo de colesterol que ele está implicado na questão da formação das placas de colesterol. Então ele pode provocar entupimentos nas artérias do coração, as artérias coronárias, produzindo aquele quadro de angina, um quadro de infarto. Ele pode produzir entupimento das artérias carótidas que estão no pescoço. Essas placas de colesterol elas podem se fragmentar, rompendo pequenos pedaços que podem ir até a circulação do cérebro e provocar um derrame. Então, o LDL ele é um colesterol que está muito associado à produção dessas placas de gordura ou ateromas. Já o colesterol HDL, ele ajuda a retirar essa gordura que fica armazenada nas placas de colesterol e ir até o fígado, que será metabolizado. Então, ele ajuda a limpar, é uma espécie de lixeiro. Então, é um colesterol interessante, por isso chamado o bom colesterol. Já o triglicérides é um outro tipo ainda de colesterol. Prueto também falou dos tratamentos utilizados hoje para o combate ao mau colesterol e também da importância dos bons hábitos de alimentação e exercícios que contribuem para a melhoria dessas taxas. Hoje nós utilizamos as estatinas, né? Que são essas medicações que alteram a produção do colesterol no fígado. São medicamentos que são tomados diariamente e para reduzir o colesterol sanguíneo. É importante que, além de consultar o médico, de fazer o check-up, é importante as orientações dietéticas e atividade física. Em geral, os
Os adultos são encorajados a, pelo menos 3 vezes por semana, fazerem sessões de treinamento de pelo menos 40 minutos. Isso é importante que se diga que uma avaliação médica completa deve preceder, a pessoa não deve sair fazendo um exercício mais moderado ou intenso sem uma avaliação médica, porque isso pode trazer risco. A maioria das pessoas, elas estarão muito bem fazendo uma caminhada 3 a 4 vezes por semana com uma duração de 40 minutos. Num horário adequado, bem hidratadas, tendo feito uma alimentação prévia adequada, num local com segurança, tudo isso pode trazer bastante benefício, né? Para saber mais sobre o colesterol, consulte uma unidade básica de saúde mais próxima de sua casa e faça um check-up periódico com um cardiologista. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM. É isso aí, muita gente se preocupa, né, em reduzir aí as gorduras da carne, da manteiga, dos ovos na alimentação, mas não se preocupa em reduzir os carboidratos ruins, né, que são as farinhas, os açúcares, os amidos. Esses também vão contribuir para o mau colesterol, então fica aí o alerta, né, que o médico falou para cuidar da alimentação e também, né, fazer os exercícios físicos para ter aí um balanço do bom colesterol. As mulheres adoram, mas os homens também utilizam, de vez em quando. Eu estou falando das dietas detox. Será que elas funcionam? Segundo uma nutricionista que conversou com o Lúcio Ramos, é preciso ter cuidado com elas. A receita é bem simples. Algumas folhas de couve, uma fatia de abacaxi com hortelã e gengibre. Bata tudo no liquidificador e tome uma vez ao dia, de manhã, em jejum. Tem outra também. Meio limão espremido, 2 folhas de couve, uma maçã vermelha, meio pepino. Também bata no liquidificador e tome. As receitas de dietas detox pipocam na internet. Mas será que elas funcionam? A nutricionista Fernanda Galo Tavares diz que é preciso ter cuidado. Cada paciente tem a sua necessidade. Então, ninguém vive de dieta detox, tá? O período de desintoxicação, ele é feito por um determinado período de tempo, né? Então, eu utilizo no meu consultório como uma prévia do meu tratamento. Então, paciente que chega muito inflamado, paciente que chega com problemas intestinais, inchaço, não dorme direito, cansaço, indisposição. Então, a gente faz um período de desintoxicação alimentar, né? Na detox, o resultado final não é a perda de peso. Ela ainda alerta que usar essas dietas com frequência pode fazer mal ao organismo. Por exemplo, no detox a gente passa por um período sem consumo de proteínas de origem animal, que são proteínas de alto valor biológico, e nós não podemos ficar muito tempo com restrição desse nutriente, né? A não ser que haja uma suplementação adequada para esse paciente, né? Aí sim, mas cada caso é um caso. Então, a detox por um período longo pode sim levar a algum déficit de algum nutriente no organismo. Fernanda confirma o que todo mundo sabe: os alimentos industrializados não são tão bons assim. E a perda de peso vem depois de uma dieta equilibrada. A maioria das pessoas introduzem na sua rotina os alimentos industrializados, que são alimentos altamente inflamatórios devido ao alto teor de sódio, de açúcar, de conservantes e de corantes químicos, né, de aditivos químicos, para preservar aquele produto naquela embalagem. Então, isso tudo inflama muito, né, o organismo e leva a patologias, né, alguns pacientes com inflamação das articulações, né, então tem uma série de sinais e sintomas, ou até mesmo de já patologias que vêm de um estilo de vida ruim. Então, nesses pacientes é recomendado sim fazer um período de desintoxicação, mas não que isso a gente pode visar o resultado final, a detox, só para perder peso. Na verdade, a desintoxicação é a eliminação dessas toxinas que vai fazer com que esse organismo, posteriormente, funcione, trabalhe melhor para receber
os outros nutrientes que vão entrar nessa rotina, nessa alimentação ajustada, que é o segundo passo, quando o paciente já passou por esse processo de desintoxicação. Lúcio Ramos, para a Rádio Educativa FM. Agora em Rio Preto, 9h03. Hoje os postos de vacinação antirrábica estão instalados nos seguintes pontos da cidade. No Bar Primavera, que fica no lote 42, quadra 6, no Condomínio dos Pássaros. Na Toca da Coruja, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 16, no Condomínio Todos os Santos. No Bar da Neuza, na Rua E, 156, no bairro Alvorada. E tem também posto de vacinação antirrábica no Bar do Davi, que fica na Rua 10, esquina com a Rua 4, na Estância do Limão. E na loja Branco Rações, que fica na Estrada 3, 143, no Vista Bonita. O atendimento é sempre das 2h às 7h. A campanha vai até o dia 5 de setembro. Trânsito. É hora das informações das ruas e avenidas de Rio Preto. Hoje quem está nas ruas é a repórter Letícia Greco, que traz mais informações. Bom dia, Letícia. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Josi, hoje eu estou aqui na Avenida Potirendaba, na convergência entre os bairros Quinta das Paineiras e Jardim Ouro Verde, pertinho de um supermercado atacadista. E hoje a movimentação por aqui está bastante tranquila, tanto aqui quanto na Avenida Murchi Ronce, por onde eu também passei, e na Avenida Alberto Andaló, onde eu estive mais cedo. Mas a gente sabe que a Avenida Potirendaba é uma via que possui um grande fluxo de veículos, tanto por conta dos comércios, dos atacados que ficam aqui, quanto por ser uma via que dá acesso à rodovia BR-153. E hoje a Avenida Potirendaba, então, é uma das vias que recebe o radar móvel com velocidade máxima permitida para trafegar de 60 km por hora. Vale lembrar também que a Avenida Potirendaba já possui um radar fixo com essa mesma velocidade e hoje, então, recebe um radar móvel. Então, os motoristas que forem passar por aqui, fiquem atentos, ainda mais com esse tempo de chuva. Aqui já está chovendo, então atenção redobrada. E tem mais radar móvel hoje em Rio Preto. As avenidas Anísio Haddad, Juscelino Kubitschek de Oliveira, José Monia, Benedito Rodrigues, Lisboa, recebem um radar móvel com velocidade máxima permitida para trafegar de 60 km por hora, enquanto que nas ruas Prudente de Moraes e Rubião Júnior, a velocidade máxima permitida para os motoristas é de 40 km por hora e também tem radar móvel. Com você, Josi. É isso aí. Obrigada, Letícia. É isso mesmo, motoristas. Não é porque tem radar móvel que você vai prestar atenção na velocidade. Para evitar multas, é óbvio, mas principalmente pela segurança no trânsito em toda a cidade. Então, vamos ficar atentos. Cultura. E tem cultura no Giro Rio Preto. Começa hoje no Ibilce a 17ª Mostra de Pintura Criando e Pintando na Unesp, com 127 obras que ficam expostas no Centro Cultural do Instituto até o dia 28 de agosto. As pinturas foram produzidas por 42 artistas que participam das aulas ministradas pelo artista plástico Maurício Borim. Quem tem mais informações é a repórter Letícia Greco. Desde 1999, o servidor do Ibilce artista plástico Maurício Borim ministra aulas de pintura para a comunidade da Unesp e para um grupo da terceira idade de Rio Preto. Para exibir os trabalhos produzidos ao longo do curso, o professor organiza todos os anos uma mostra de pintura, que chega hoje à sua 17ª edição, com 127 obras de 42 artistas. Quem fala mais sobre a mostra Criando e Pintando na Unesp é o organizador Maurício Borim. Já estamos na 17ª edição, abertura às 20 horas no auditório aqui do Ibilce, aberto ao público no horário comercial, das 8 da manhã às 22 horas, no espaço cultural permanente, desde o saguão de entrada até o corredor do auditório A. Tem 42 artistas expondo 3 telas
cada artigo. Eles pintam mais que 3 telas durante o ano, só que o espaço não suporta mais que isso. Então eles escolheram as preferidas deles, os 3 trabalhos que eles consideram melhores. O curso de pintura em óleo sobre tela é semanal e acontece dentro do campus da Unesp de Rio Preto. As turmas contam com no máximo 10 alunos que não precisam ter conhecimento prévio na área. Maurício Borim comenta mais sobre o projeto. Já faz 17 anos que esse curso permanece aqui na Unesp, com uma parceria com a ProEx. Então eu sou servidor durante o dia e dou as aulas à noite para o pessoal da Unesp. E tem também o curso da terceira idade, que também é direcionado ao público interno e ao público externo. O curso da terceira idade, como é direcionado ao público externo, é a partir de 46 anos de idade. Ele funciona de quinta-feira na Asta Ibilce, aqui na Unesp, das 18 às 20 horas. A técnica é óleo sobre tela e desenho. Eles aprendem os mais variados temas: paisagens, floral, figura humana. É o tema que a pessoa escolhe. Eu ensino a técnica de desenho diretamente na tela. A pessoa desenha, tem as correções, depois tem a técnica de pintura em cima da tela. Vai aprender as técnicas aqui. Não precisa ter, assim, conhecer só o interesse em participar do grupo. Os interessados em participar das aulas de pintura para a terceira idade podem comparecer ao Ibilce às quintas-feiras para conhecer o curso. O professor também comenta a dinâmica das aulas e os benefícios da pintura. Fazer uma visita na quinta-feira, das 18 às 20 horas, na Asta Ibilce, aqui na Unesp. Aí fala diretamente comigo, eu passo a lista de material, a pessoa já assiste uma primeira aula, entendeu? Para ver se gosta. A pessoa compra o material e tem uma taxa, uma mensalidade baixa. E o material é da pessoa e leva o trabalho para cá. Tem essa exposição anual também para participar do evento. Isso é uma reintegração porque mistura alunos, professores, servidores, terceira idade, crianças de 11 anos. Então, aqui proporciona uma reintegração, descontração, de relaxamento. A 17ª Mostra de Pintura Criando e Pintando na Unesp começa hoje e permanece no Centro Cultural até o dia 28 de agosto. As telas expostas também estão à venda. Letícia Greco para a Rádio Educativa FM. Em Rio Preto, 9 horas e 11 minutos. O Giro Rio Preto é uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Educativa FM, formada por Lúcio Ramos na apresentação, por mim, Josi de Sá, e Letícia Greco na reportagem. O trabalho técnico é feito por Wilson Sanz e Alex Silva. A coordenação é de Gláucia Lacerda e a direção do secretário de Comunicação de Rio Preto, Deodoro Moreira. Se você quer ouvir novamente o Giro Rio Preto de hoje, é só acessar o canal da Prefeitura de Rio Preto no YouTube, Governo de Rio Preto. Todos os programas da Rádio Educativa também estão lá. Nós voltamos com mais informações durante a nossa programação. Você continua agora com a nossa programação musical produzida por Iael Costa. Bom dia a todos! Você ouviu Giro Rio Preto. Informação de qualidade. Você está na Rádio Educativa FM 106,7. Uma emissora da Prefeitura de Rio Preto.